e 41 minutos, continue participando, viu? O número do nosso WhatsApp, 19 é o DDD, 978293776, está aqui embaixo da sua tela. Ou você tem aquela opção do QR Code, né? Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. E aí você mira aqui, ó, para este QR Code com a câmera e aí já vai abrir o WhatsApp da TV Câmara Campinas e você participa ao vivo aqui do Câmara Total. 11 horas e 42 minutos, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo e bom dia com as notícias do Legislativo, repercutindo as reuniões extraordinárias, já que os parlamentares ontem aprovaram o orçamento do ano que vem, Mirna. Isso mesmo. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. A Câmara de Campinas aprovou em votação definitiva o orçamento para 2021 em cerca de 6 bilhões e 500 milhões de reais. E olha só, nós tivemos 23 votos favoráveis e 6 contrários. A peça foi aprovada sem nenhuma emenda. Ela recebeu 25 emendas protocoladas, mas todas foram rejeitadas pela Comissão Permanente de Orçamento aqui da Câmara e Finanças. Olha, foram 20 emendas do vereador Carmo Luiz, 2 do vereador Marcelo Silva, uma do vereador Gustavo Peta, uma do vereador Tenente Santini e uma da vereadora Mariana Conte. Todas elas rejeitadas, então a matéria foi votada como veio do Executivo. E o líder de governo na Câmara justificou a importância da aprovação do texto original. Nós podemos dizer, a partir dessa audiência pública, que esse orçamento reflete aquilo que é possível fazer nesse momento, diante das condições conjunturais instaladas para fazer o melhor para a cidade de Campinas. As prioridades foram dadas para o ano que vem. O maior orçamento e com maior crescimento é da saúde, né? 1.637 bilhões destinados à saúde, Rede Marigatti e a Secretaria Municipal de Saúde, entendendo que essa área ela tem que ser priorizada nesse momento, que é aquilo que mais demanda atenção e preocupação da cidade e da sociedade. A educação também em segundo, com crescimento, a volta como a saúde, educação e assistência, 3 áreas sociais estão tendo um aumento. Ô Mina, e ontem também, nas reuniões extraordinárias, os parlamentares aprovaram as contas do Executivo de 2016. Isso mesmo, essas contas vieram do Tribunal de Contas do Estado, que reprovou a publicação, na verdade, reprovou as contas de 2016 e elas receberam um parecer, na verdade, rejeitado pela Comissão de Constituição e Legalidade e de Finanças e Orçamento aqui da Câmara. Por isso, as 2 comissões juntas fizeram um projeto de decreto legislativo rejeitando a análise do Tribunal de Contas do Estado. No momento da votação, nós tivemos a participação do representante do governo municipal que falou sobre essa justificativa e essa análise feita pelo TCE e também pela Câmara de Campinas. O Tribunal de Contas é um órgão acessório do Legislativo, ele não tem o poder jurisdicional, razão pela qual a última palavra com relação ao tema contas anuais do Executivo é desta casa, é do Legislativo, sem dúvida alguma, e a jurisprudência do Supremo, nesse ponto, é inconteste. Indo para o caso específico, após a oitiva dos pareceres das comissões presididas, respectivamente, pelo vereador Vermelho e pelo vereador Cirilo, que entenderam por bem rejeitar o parecer do Tribunal de Contas e aprovar as contas do ano 2016, com o qual aqui eu faço coro, eu gostaria de destacar 3 pontos que me parecem os mais relevantes em toda essa questão. A primeira delas, me parece absolutamente relevante. Mesmo no decreto do Tribunal de Contas, que julgou irregular as contas de 2016, não houve a verificação de qualquer vício insanável. Vale dizer, não se investiu menos do que deveria em saúde, em educação, não se violou a lei de responsabilidade fiscal, foram atingidos os índices
de previdência, e aqui eu abro um parênteses, o trabalho dessa casa nesses últimos anos foi absolutamente relevante e não houve quebra de ordem cronológica. Olha, e toda a justificativa e também a leitura de todo o projeto embasado nas análises das duas comissões, você pode conferir no youtube.com/TV Câmara Campinas nas reuniões extraordinárias que aconteceram nesta quinta-feira. Importante lembrar que essa é a conta. Com essa votação, a Câmara não tem represado nenhum projeto de análise de contas das prefeituras, porque é de responsabilidade do Legislativo, depois do parecer do Tribunal de Contas, que elas sejam analisadas também pela Câmara Municipal. Então, nós temos ainda as contas de 2017, 2018 e 2019 já enviadas para o TCE, mas ele ainda não enviou para o Legislativo, que aí, quando receber, terá um prazo para discussão e votação dessas contas. E aí a gente vai analisar qual vai ser a votação, que agora fica também para a próxima legislatura. E a íntegra de todas as votações, inclusive da retirada do projeto do vereador Marcelo Silva, que pediu a retirada do projeto dele, que tratava sobre o número mínimo de pessoas nas salas de aulas presenciais para o próximo ano legislativo. Essa matéria ainda volta a ser discutida em 2021, porque ele deve fazer algumas adequações. Também foi aprovado o plano de turismo aqui de Campinas e a pauta completa com o resultado da votação está no site campinas.sp.leg.br. Agora, Mirna Abreu, a vereadora Mariana Conte fez um pedido para uma abertura de CPI. Qual seria este assunto? É justamente a respeito do Camprev, que é um ponto também apontado nas contas recentes. A gente teve aprovação, inclusive, de algumas leis em relação ao Camprev, justamente por conta da pandemia, e a vereadora Mariana questiona tudo isso, por isso o pedido em que ela faz justamente esse requerimento de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito a respeito do Camprev, e que o presidente recepcionou o documento. Para que a gente possa começar, inclusive, terminar esse ano e começar a próxima legislatura com uma CPI do Camprev aberta. O Camprev tem sido usado como argumento para vários projetos. Isso foi usado como argumento na aprovação do orçamento, a redução de orçamento das áreas sociais. Foi usado como argumento em outros momentos, o suposto gasto excessivo e tudo mais. Eu acho que a gente precisa olhar a previdência social de uma outra forma, de uma forma mais ampla, e repensar o projeto de previdência que está em curso. A gente tem visto aí projetos que vão desidratando o Camprev. Então, teve o projeto de compra de vidas, aumento da alíquota, também implicou no aumento da alíquota para o município, para a prefeitura. Nós alertamos sobre isso. Então, ao mesmo tempo que se desidrata o Camprev, o custo e o gasto têm sido usado como argumento para desidratar ainda mais. Chegou às nossas mãos no dia de ontem. Pela manhã, nós o recepcionamos, determinei a autuação para que se torne um procedimento administrativo da casa e deve ser encaminhado até à tarde à Procuradoria, para que não venhamos, como eu disse na sessão passada, tomar alguma medida assim acelerada ou menos aconselhada, e amanhã o judiciário venha a nos responsabilizar aí por ato que possa ter sido visto como nulo. Olha, aí uma manhã histórica para a Câmara Municipal de Campinas, em que eu mesma acompanhei na presidência o encerramento do livro de posse dos prefeitos desde o ano de 1891. Acompanhe. 4 de abril de 1891 é a data da abertura do livro de posse dos prefeitos após a proclamação da República, assinado pelo presidente do Legislativo, Antônio Álvares Lobo. Na primeira posse, a história de um período em que a Câmara era chamada de Conselho de Intendentes. Na época, um representante da Intendência de Itatiba veio a Campinas para dar posse aos nomeados pelo governador do estado.
As páginas retratam nas posses e nomeações as diversas fases da política brasileira, em especial da campineira. E essa manhã que marca o encerramento de mais de 100 anos de história e também a abertura de um novo ciclo na Câmara Municipal, que foi feita pelo presidente Marcos Bernardelli, que vai falar agora desse sentimento. Presidente, primeiro livro ali, o intendente Antônio Álvares Lobo, naquele momento, e o senhor agora marca um novo ciclo da Câmara com esse livro, muita história em mais de 100 páginas. Nós estamos também obedecendo aqui às orientações dos nossos historiadores. Face ao tempo decorrido, aproximadamente 129 anos, o tempo fez com que o livro, lá em 4 de abril de 1891, chegasse até os dias de hoje. Mas a orientação é que nós fizéssemos o termo de encerramento, e assim foi feito, e o termo de abertura de um novo livro para os anais, principalmente e no que diz respeito o que ali está consignado. Foi a posse de todos aqueles que tiveram a representação máxima do município, ou seja, os intendentes, os nomeados, os prefeitos eleitos. A história pura, cristalina, da nossa cidade no que diz respeito aos seus governantes. Estamos encerrando essa fase, esse livro agora ele vai ser recuperado também e vai ficar para os anais da nossa casa. E com a abertura do novo livro, evidentemente, que já no dia 1º, a ata de posse do seu prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores será consignado nesse novo livro, que também foi feita hoje a abertura. E me sinto muito honrado por poder também agora estar fazendo parte da história, porque se esse livro durar o tanto quanto o livro anterior, vamos ter aí mais de 100 anos com a nossa assinatura na abertura e a rubrica em todas as suas páginas até a penúltima. Muito bacana, né? A gente está vendo a história sendo escrita. Agora, como curiosidade, Mirna Abreu, e aquele outro livro, para onde que ele vai? Onde que ele vai ficar armazenado? Porque tem que ter um cuidado, né? Sim, como é um livro muito antigo, inclusive nós temos aqui os servidores da casa, temos um historiador que já explicou, inclusive, que esse livro são poucos no país, muitas câmaras não têm mais esse livro, então teve todo um cuidado durante tantos anos do Departamento de Recursos Humanos, que era chamado antigo Departamento Pessoal, juntamente com o pessoal da biblioteca, que faz a parte de documentação, e agora esse livro especial vai para uma câmara fria e ele vai poder ser manuseado apenas por pessoas autorizadas, com luvas, justamente porque ele traz a história, que não dá para a gente ler aqui no ar, mas eu consegui ler, por exemplo, Gabriel, que esse primeiro livro, que foi a posse no dia 18 de abril, veio um intendente da cidade de Itatiba para dar posse ao Conselho de Intendentes de Campinas, que na época não se chamava Câmara Municipal, né? Que o Antônio Álvares Lobo foi aí nomeado presidente, então não era eleição ainda. Mas esse livro, ele traz, por exemplo, depois momentos em que nós tivemos eleição de prefeito, também traz recentemente que nós tivemos posse de prefeitos que foram empossados após, por exemplo, a cassação do prefeito Hélio. Então, toda essa história traz aí nessas mais de 120 páginas deste antigo livro. Inclusive, uma outra curiosidade é que, como o presidente Marcos Bernardelli explicou, além de ter a assinatura na primeira página, ele tem a rubrica em todas as páginas. Então, e tem uma última assinatura do Antônio Álvares Lobo na última página desse livro, que hoje foi encerrada pelo presidente. E assim será no próximo livro também, que foi feita a abertura e será usado no dia 1º de janeiro. Sem sombra de dúvidas, então, um livro histórico. E você me contou nos bastidores aí alguns escritos, até o pessoal meio bravo, né? Dando algum recado, alguma coisa que aconteceu. Então, muito bacana, desde 1891. Porque, inclusive, o livro registra que, na época, o intendente de Itatiba
teve que vir a Campinas dar posse ao Conselho de Intendentes aqui da nossa cidade, porque não havia autoridade competente aqui para fazê-lo. Então, por isso que foi. Por quê? Porque, na época, esse Conselho de Intendentes também era considerado a autoridade máxima de um município. Então, para a gente entender um pouquinho como era a política antigamente, como era a organização, né? Então, necessariamente, naquele momento, não era a nomeação de um prefeito, era a nomeação desse Conselho de Intendentes que era responsável aqui pela nossa cidade. Tá certo. Aula de história, então, aqui nas notícias do Legislativo. Muito bacana, então, esta reportagem e este livro, então. E a partir de agora, do ano de 2021, um novo livro, já que aquele já tem muita história e está sendo aberto, então, este segundo livro. E todo o cuidado que precisa ter para o resgate e para manter aí a memória da nossa cidade. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Volta daqui a pouco com as notícias da Metrópole e ainda temos o Giro Ambiental hoje, hein? Isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as questões da Covid-19 e depois sobre o meio ambiente. Combinado, então. Até daqui a pouco para a Mirna Abreu, que já retorna aos nossos estúdios.